Descobri que minha esposa tinha outro relacionamento. Na manhã seguinte ao meu casamento, minha esposa perguntou: "Você se importa se meu namorado vier aqui?" Namorado? Eu quase derrubei a caneca. Ela riu enquanto rolava o feed em seu celular. "Desculpe, eu quis dizer meu ex-namorado. Ele está vindo para o café da manhã, então talvez você devesse sair." A naturalidade em sua voz fez meu sangue gelar. Ela nem sequer levantou os olhos da tela. Seu polegar continuava deslizando como se ela estivesse navegando no Instagram, em vez de destruir nosso casamento antes mesmo que ele tivesse começado, porque eu sairia. Quem diabos é esse cara? Eu coloquei o café na bancada com mais força do que o necessário. A caneca fez um estalo agudo contra a bancada de granito. A mesma bancada onde havíamos compartilhado champanhe 12 horas atrás, onde ela se sentou em seu vestido de noiva, comendo as sobras do bolo e me dizendo o quão feliz estava. O café transbordou pela borda e formou uma poça ao redor da base, mas eu não me movi para limpar. Carly finalmente levantou os olhos do celular com uma expressão irritada, como se eu estivesse interrompendo algo importante. "Não é nada, é só o Raul. Ele quer me ver", eu perguntei. "Quem diabos é Raul? Você nunca mencionou nenhum Raul." Minha voz estava ficando mais alta. Estávamos juntos há 3 anos, noivos há 1, casados por exatamente 18 horas, e ela nunca havia mencionado ninguém chamado Raul. Não durante nossas conversas sobre o relacionamento, onde passamos horas discutindo nossos passados, não quando fizemos aquele livro de exercícios para casais que o terapeuta recomendou, nem mesmo bêbada em sua despedida de solteira, quando sua irmã perguntou sobre seus ex e todas riram sobre antigos namorados. Eu tinha contado tudo a ela sobre a Jéssica da faculdade, sobre aquela situação desastrosa com minha colega de trabalho, cada detalhe embaraçoso da minha história romântica exposto, porque era isso que os casais faziam. Eles compartilhavam tudo, ou pelo menos eu achava que sim. "Não importa. Você vai ficar aqui ou não? Raul chega em 5 minutos. Ela disse isso como se eu estivesse sendo irracional. 5 minutos. Ela já tinha combinado isso. Já tinha dito a ele para vir à nossa casa na manhã seguinte ao nosso casamento. Enquanto eu estava no chuveiro, talvez, ou enquanto eu pegava o jornal, planejando a visita de outro homem enquanto vestia o pijama de seda que eu comprei para ela para a lua de mel. "Obviamente vou ficar, a menos que você tenha algum problema em eu conhecer o senhor ex-namorado Raul." Cruzei os braços. Carly revirou os olhos dramaticamente. A mesma revirada de olhos que ela usava quando eu esquecia de levar o lixo para fora ou deixava a louça na pia. Mas isso não era sobre tarefas domésticas. Era sobre ela convidar outro homem para nossa casa, menos de um dia depois de prometer me amar e honrar. "Ah, tudo bem. Só me faça um favor e fique no quarto depois de dizer oi", eu disse. "Não, esta é a minha casa. O que está acontecendo?" Eu tinha cansado de ser educado. Meu nome estava na escritura e eu usei minhas economias para a entrada. Passei fins de semana pintando estas paredes no tom exato de azul que ela queria. Instalei aquelas prateleiras que ela tinha visto no Pinterest. Esta deveria ser nossa casa para sempre. E ela queria que eu me escondesse no quarto como se eu fosse o intruso. Antes que ela pudesse responder, houve uma batida na porta. 3 batidas rápidas, como se quem quer que estivesse do lado de fora se sentisse muito à vontade ali, como se já tivesse batido naquela porta antes. Carly se levantou de um salto e alisou seu pijama de seda, o mesmo que ela usara em nossa noite de núpcias, aquele que deveria ser especial. Ela colocou o cabelo atrás das orelhas e verificou seu reflexo no espelho do corredor. Ela realmente verificou sua aparência para esse cara, enquanto eu estava ali com a camiseta de baixo e a cueca de ontem. Ela praticamente saltitou até a porta, enquanto eu permanecia congelado em descrença. Sua mão na maçaneta, a corrente de segurança que instalamos juntos, tilintando enquanto ela a soltava. Tudo se movendo em câmera lenta, enquanto meu cérebro tentava acompanhar o que estava acontecendo. Ela abriu a porta e entrou um homem que parecia ter saído de um comercial de colônia, alto, com cabelos escuros e uma daquelas barbas perfeitamente aparadas que exigem esforço para manter, maxilar quadrado, ombros largos, o tipo de cara que provavelmente fazia crossfit e falava sobre isso. Ele estava puxando uma mala de aparência cara e vestindo uma jaqueta de couro que provavelmente custou mais do que nosso bolo de casamento. Carly literalmente pulou nos braços dele. Não um abraço educado, não um cumprimento amigável. Ela se lançou sobre ele como fazem nos filmes. Ele a ergueu do chão e a girou enquanto ela ria. As pernas dela se enrolaram em volta da cintura dele por um momento, antes que ele a colocasse no chão, e eles se abraçaram por tempo demais, enquanto eu ficava ali, observando minha nova esposa abraçar outro homem em nossa casa, com as mãos dele na parte inferior das costas dela, o rosto dela enterrado no pescoço dele, e acho que ele ficou excitado. Quando ele finalmente a colocou no chão, ela estava radiante de um jeito que eu não via desde nossos primeiros encontros. Raul me notou e caminhou em minha direção com a mão estendida, como se tudo aquilo fosse perfeitamente normal. "Oi, muito obrigado por me deixar ficar aqui." Ela estava cansada de me visitar no hotel. Seu sotaque era um italiano carregado. Apertei sua mão no piloto automático enquanto meu cérebro tentava processar o que ele acabara de dizer. Ficar aqui, visitando ele no hotel. As palavras ricocheteavam no meu crânio, recusando-se a fazer sentido. "Você andou visitando ele no hotel?" Virei-me para Carly e ela não me olhava nos olhos. Raul se acomodou em nosso sofá e ele me disse:
Claro, afinal ela é minha namorada. As palavras pairavam no ar como um cheiro ruim que não ia embora. Meu cérebro continuava repetindo-as sem parar enquanto eu ficava ali, encarando aquele estranho sentado no meu sofá. De repente, Carly ficou muito interessada nas revistas na mesa de centro, arrumando-as e empilhando-as novamente como se fossem a coisa mais importante do mundo. Ela não olhava para mim. Suas mãos continuavam movendo as mesmas 3 revistas de um lado para o outro, enquanto o silêncio se estendia entre nós. Minha boca abriu e fechou algumas vezes antes que eu finalmente conseguisse dizer algo. Como exatamente isso deveria funcionar? O rosto de Raul se contraiu em confusão e ele olhou de mim para Carly como se estivesse perdendo algo óbvio. Ele se ajeitou no sofá e pigarreou. Eu pensei que você soubesse que nós continuamos nosso relacionamento durante o seu noivado. Seu sotaque carregado fez as palavras soarem quase como um pedido de desculpas. Carly me disse que vocês tinham um acordo sobre manter relacionamentos anteriores ativos. Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que enfiá-las nos bolsos. A sala parecia estar girando e eu agarrei o encosto de uma cadeira para me firmar. Carly ainda não levantava os olhos daquelas malditas revistas. Preciso de 1 minuto. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Virei-me e caminhei para a cozinha com as pernas bambas. Meu celular estava na bancada onde eu o havia deixado mais cedo, e eu o peguei com os dedos que não paravam de tremer. O número do Luke estava nos meus favoritos, e eu disquei sem pensar. Ele atendeu no segundo toque com sua saudação alegre de sempre, mas eu o interrompi. Algo está acontecendo. O ex da Carly está aqui, e ele acha que eles ainda estão juntos. As palavras saíram atropeladas e Luke ficou em silêncio por um segundo. Depois perguntou onde eu estava. Em casa. Você pode vir aqui? Ele disse que estaria lá em 20 minutos e me disse para não fazer nenhuma besteira até ele chegar. Apoiei-me na bancada e tentei controlar minha respiração, e da sala de estar, eu podia ouvir a voz de Carly, toda doce e prestativa, como se estivesse fazendo um tour pela casa. Meus pés me levaram de volta à porta e eu a observei apontando onde guardávamos as coisas. Ela estava mostrando a ele a cafeteira e explicando como funcionava. Então ela pegou as canecas que ganhamos de presente de casamento, aquelas com nossas iniciais, e começou a fazer um expresso para ele. Ela sabia exatamente como ele gostava sem precisar perguntar. 2 açúcares e um pingo de leite. A maneira casual com que ela se movia pela nossa cozinha fazendo café para outro homem revirou meu estômago. Raul sentou-se na nossa bancada de café da manhã como se pertencesse ali, rolando o feed em seu celular enquanto ela trabalhava. 20 minutos pareceram 20 horas, mas finalmente houve uma batida na porta. Eu praticamente corri para abrir, e Luke deu uma olhada no meu rosto e me puxou para um abraço rápido. Ele entrou na sala de estar e avaliou a cena com Carly e Raul, sentados juntos no sofá agora. Vamos todos nos sentar e conversar sobre isso com calma. Sua voz tinha aquele tom firme que ele usava quando as coisas ficavam loucas. Raul levantou os olhos de seu café e pareceu genuinamente surpreso com a tensão na sala. Eu não quero causar problemas. Carly revirou os olhos e resmungou algo sobre todo mundo estar sendo dramático sem motivo. Luke sentou-se na poltrona e eu peguei a outra cadeira em frente ao sofá. Quando você começou a ver o Raul de novo? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Carly finalmente olhou para mim e deu de ombros como se não fosse nada demais. 3 meses depois de ficarmos noivos, simplesmente aconteceu quando ele me mandou uma mensagem nas redes sociais. Ela colocou o cabelo atrás da orelha do jeito que fazia quando estava nervosa. Nós temos nos encontrado no Marriott do centro toda terça e quinta-feira, enquanto você pensava que eu estava no clube do livro. As palavras me atingiram como socos no estômago. Todas aquelas noites em que ela chegava em casa falando sobre os livros que discutiram, todas aquelas vezes em que ela dizia que as reuniões se estendiam até tarde. Luke se inclinou para frente em sua cadeira e olhou para Raul. O que exatamente a Carly te disse sobre o relacionamento deles? A resposta de Raul piorou tudo ainda mais. Ela disse que eles iam se casar por razões práticas. Seguro de saúde e benefícios fiscais. Ele parecia genuinamente confuso com nossas reações. Ela me disse que vocês dois concordaram que o relacionamento era apenas no papel e que você estava ciente de que nós continuaríamos nos vendo. Meu laptop estava na mesa lateral e eu o peguei antes que pudesse pensar no que estava fazendo. O calendário compartilhado apareceu e eu virei a tela para todos. Olhem isso, toda terça e quinta-feira por 3 meses. Meu dedo apontava para os registros do Clube do Livro. Então eu mudei de aba para o nosso extrato do cartão de crédito. E aqui estão as cobranças do hotel que batem perfeitamente. Carly se lançou para frente e tentou arrancar o laptop das minhas mãos. Você está invadindo minha privacidade. A ironia dela dizer isso depois de tudo o que fez não passou despercebida por Luke, que de fato riu. Raul se levantou e esfregou a nuca, parecendo desconfortável pela primeira vez desde que chegou. Talvez eu devesse ir embora até vocês resolverem isso. Carly imediatamente se levantou e agarrou o braço dele. Não, você dirigiu 4 horas para me ver, e eu te prometi o fim de semana. Eu também me levantei e olhei diretamente nos olhos dele. Você está à vontade para ir embora, na verdade, eu insisto nisso. A sala ficou em silêncio novamente, e o rosto de Carly ficou vermelho. Ela virou nos calcanhares e foi furiosa em direção ao nosso quarto. Nossa cama de casados, onde estivemos juntos na noite anterior. A porta bateu com tanta força que os quadros na parede tremeram. Raul ficou ali, sem graça, por um momento antes de caminhar até sua mala. Luke se levantou e o ajudou a levar a mala até a porta enquanto eu permanecia paralisado.
Antes de sair, Raul pegou o celular e me mostrou sua tela de contato. Aqui está meu número se precisar de alguma informação sobre o que a Carly me disse. Eu salvei automaticamente, enquanto meu cérebro tentava processar tudo o que tinha acontecido na última hora. 20 minutos depois que o carro de Raul desapareceu rua abaixo, outro carro entrou na garagem e Chelsea apareceu segurando uma caixa da padaria e uma bandeja de café. A esposa de Luke sempre sabia quando aparecer com comida, e ela me deu um abraço rápido antes de colocar tudo na bancada da cozinha. Ela trabalhava como assistente jurídica em um escritório no centro, e começou a tirar papéis de sua bolsa enquanto eu servia café em canecas limpas. A palavra anulação saiu da boca dela e meu estômago revirou, porque ouvi-la em voz alta fez toda essa bagunça parecer real de uma forma que não parecia antes. Enquanto ela explicava as questões legais, peguei meu laptop e abri o aplicativo da nossa campainha Ring para verificar algo que estava me incomodando. A gravação carregou e eu rolei de volta pelo último mês, encontrando exatamente o que eu temia. Na noite de terça-feira, 2 semanas atrás, mostrava alguém chegando às 23 horas, quando eu estava em Chicago para aquela conferência. A figura usava uma jaqueta de couro e mesmo no vídeo granulado em preto e branco, pude ver que era Raul se aproximando da minha porta da frente. Rolando mais, apareceram outras 3 visitas tarde da noite, e cada marcação de tempo correspondia a noites em que eu estava trabalhando até tarde ou fora da cidade. Meu peito apertou e tive que largar o laptop porque ver a prova tornou mais difícil respirar. Chelsea olhou para a tela e disse imediatamente que precisávamos proteger todas as minhas coisas importantes na mesma hora, antes que as coisas piorassem. Passamos as 3 horas seguintes percorrendo a casa, tirando fotos de tudo de valor e fazendo backup de todos os meus registros financeiros em um pendrive. Luke ajudou a carregar caixas de documentos e as joias da minha avó para sua caminhonete, enquanto Chelsea fazia uma lista de inventário em seu celular. Durante todo o tempo, Carly permaneceu trancada no quarto com a música tão alta que as paredes vibravam. Por volta das 18 horas daquela noite, ela finalmente saiu agindo como se nada tivesse acontecido e entrou na cozinha perguntando o que teríamos para o jantar. Eu disse a ela que precisávamos conversar sobre o que aconteceu esta manhã, mas ela apenas revirou os olhos e disse que eu estava estragando a felicidade dela. Ela de fato ficou ali em nossa cozinha e me disse que eu nunca a deixava ser ela mesma, como se de alguma forma eu fosse o vilão nesta situação. A discussão ficou mais acalorada até que ela voltou furiosa para o quarto e bateu a porta novamente, enquanto Luke e Chelsea assistiam da sala de estar. Naquela noite, troquei todas as senhas das nossas contas da Netflix e Amazon e fiz uma cama para mim no sofá com cobertores extras do armário do corredor. Por volta das 2 da manhã, acordei ao ouvir Carly ao telefone e mesmo através da porta do quarto, pude ouvi-la rindo e sussurrando com alguém. Cada risadinha parecia alguém torcendo uma faca nas minhas costas, porque eu sabia que ela estava falando com o Raul sobre seus planos. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe e disse que precisava de um dia de folga. Então procurei o número que Chelsea havia me dado para Nolan Ramos. Sua secretária disse que ele poderia me atender às 14 horas e me disse para levar qualquer documentação sobre nossos bens e dívidas. A realidade de que meu casamento de um dia já estava caminhando para o divórcio me atingiu em cheio e tive que me sentar à mesa da cozinha. Carly saiu por volta do meio-dia vestida com calças de yoga e anunciou que ia para a casa da irmã dela passar o dia. Algo me fez verificar a localização dela no meu celular depois que ela saiu, e com certeza o pequeno ponto a mostrava no Marriott do centro, não na casa da irmã. Tirei uma captura de tela do mapa mostrando sua localização e a salvei na pasta que Chelsea me disse para criar para as evidências. Então, desativei meu próprio compartilhamento de localização, porque se ela queria jogar jogos de engano, eu também podia jogar. O escritório do advogado ficava em um prédio alto no centro, e Nolan acabou sendo um cara na casa dos 50 anos. Com cabelos grisalhos, que claramente já tinha visto esse tipo de coisa antes. Ele explicou que conseguir uma anulação poderia funcionar, já que Carly havia entrado no casamento mentindo sobre seu relacionamento com Raul. Os termos legais fizeram minha cabeça girar, mas ele disse que o engano e a fraude dela poderiam se qualificar para terminar o casamento sem um divórcio completo. Ele me deu uma pilha de formulários para preencher e disse que precisaríamos documentar tudo, incluindo as cobranças do hotel e as filmagens da campainha. Quando cheguei em casa naquela tarde, a irmã de Carly estava sentada na minha sala de estar, me esperando com os braços cruzados. Ela começou a falar imediatamente sobre como tudo isso era apenas um grande mal-entendido e que Carly e Raul eram apenas amigos agora. Peguei meu laptop e mostrei a ela os extratos do cartão de crédito com todas as cobranças do hotel e observei seu rosto mudar. Ela mudou de tática e disse que eu deveria ser mais evoluído em relação a relacionamentos e que a monogamia era ultrapassada. Enfim, eu disse a ela para ir embora e ela saiu bufando pela porta, dizendo que eu me arrependeria disso quando Carly levasse metade de tudo. Naquela noite, enquanto Carly ainda estava fora, chamei um chaveiro que veio e trocou todas as fechaduras das portas. Nolan havia dito que eu poderia fazer isso legalmente, já que apenas meu nome estava na escritura da casa e Carly nunca havia pago nenhuma parte da hipoteca.
Mandei uma mensagem para Carly dizendo que suas coisas estariam na garagem e que ela precisava marcar um horário para vir buscá-las. A resposta dela foi uma série de palavrões e ameaças sobre o que faria comigo e com minhas coisas se eu não a deixasse entrar em casa novamente. Por volta da meia-noite, a batida na minha porta da frente começou, tão alta que sacudiu toda a estrutura. Olhei pelo olho mágico e vi Carly esmurrando com os 2 punhos enquanto gritava sobre seus direitos legais sobre a casa. A luz da varanda da casa do outro lado da rua acendeu. E depois outra, 2 casas adiante. Mais luzes começaram a acender enquanto ela continuava gritando que eu não podia trancá-la para fora de sua própria casa. Abri a porta apenas o suficiente para dizer a ela que precisava ir embora imediatamente ou eu chamaria a polícia. Ela empurrou a porta, tentando forçar a entrada, mas eu a segurei com firmeza e disse a ela novamente para ir embora. Ela me chamou de patético e disse que Raul era o dobro do homem que eu jamais seria, antes de finalmente voltar pisando forte para o carro e cantar pneu para fora da garagem. Na manhã seguinte, sentei-me no consultório de Fiona enquanto ela examinava as anotações de nossas sessões de casal anteriores. Ela disse que não estava totalmente surpresa com o que aconteceu, porque havia notado como Carly sempre mudava de assunto quando falávamos sobre limites e confiança. Ela se ofereceu para nos ajudar a conversar sobre as coisas se ambos concordássemos. Mais tarde, naquele dia, Luke apareceu com caixas e começamos a empacotar as coisas de Carly do quarto. No fundo do armário, encontramos um frasco de colônia masculina que não era minha e um cinto de couro que eu nunca tinha visto antes. A gaveta da cômoda tinha lingerie chique, ainda com as etiquetas de preço de uma loja perto do Marriott do centro. Cada coisa nova que encontrávamos parecia a descoberta de mais um pedaço da mentira que ela vinha vivendo. Luke balançou a cabeça e me ajudou a fechar as caixas com fita adesiva, enquanto eu tentava não pensar no que mais ela poderia ter escondido de mim. 3 dias depois, Fiona ligou para dizer que Carly concordou com uma sessão, mas apenas se Raul pudesse participar por vídeo do celular dele. Sentamos em seu consultório, enquanto Fiona conectava a chamada em seu laptop. E o rosto de Raul apareceu na tela, parecendo desconfortável. Carly sentou-se lá de braços cruzados, enquanto Fiona pedia a ela para explicar sua perspectiva sobre a situação. Ela disse que nunca planejou parar de ver Raul, mas achou que poderia ter os 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Quando Fiona perguntou por que ela seguiu em frente com o casamento sabendo disso, Carly deu de ombros e disse que não queria desapontar sua família, que já havia pago por tudo. Raul interrompeu nesse ponto e disse que Carly havia lhe dito que já havíamos terminado, mas que estávamos fazendo o casamento apenas por aparência. Ele olhou diretamente para a câmera e me pediu desculpas, dizendo que nunca teria feito parte disso se soubesse a verdade sobre nós ainda estarmos juntos. O rosto de Carly ficou vermelho e ela começou a discutir com ele sobre o que ela realmente havia dito, mas ele continuou balançando a cabeça. Ele disse que ela havia mentido para nós 2 e que ele estava farto de toda a situação antes de encerrar a chamada de vídeo. Peguei o acordo de separação que Nolan havia redigido, que listava todos os nossos presentes de casamento e as coisas que compramos juntos. Carly o pegou e começou a ler enquanto seu rosto ficava cada vez mais irritado. Ela o jogou de volta para mim e disse que merecia metade do valor da casa, embora nunca tivesse pago uma única prestação da hipoteca. Fiona sugeriu que fizéssemos uma pausa e tentássemos novamente em outro dia, quando todos estivessem mais calmos. Naquela noite, vi as postagens de Carly nas redes sociais, falando sobre a cultura da monogamia tóxica e como ela estava finalmente vivendo sua verdade. Ela fez parecer que era algum tipo de heroína por seguir seu coração, mas omitiu a parte em que mentiu para todos. Meu celular começou a vibrar com mensagens de amigos, perguntando o que estava acontecendo e se nós realmente já havíamos nos separado. Decidi não responder a nenhum deles e definitivamente não ia discutir com ela online para todo mundo ver. Na manhã seguinte, fui ao banco para separar nossas contas conjuntas, às quais eu tinha sido estúpido o suficiente para adicionar o nome dela. O gerente do banco puxou os registros e mostrou que cada depósito havia vindo dos meus contra-cheques. Enquanto Carly nunca havia contribuído com 1 centavo, o gerente me ajudou a remover o nome de Carly e a criar novas contas apenas no meu nome, lidando com tudo profissionalmente, como se já tivesse visto essa situação exata antes. Naquela tarde, meu celular tocou com um número que reconheci como sendo da casa dos pais de Carly. A mãe dela começou a falar imediatamente sobre como Carly disse que eu era controlador e ciumento e não a deixava ter amigos. Eu a interrompi e disse que lhes enviaria algo que poderia ajudá-los a entender o que realmente aconteceu. Enviei-lhes por e-mail os extratos do cartão de crédito mostrando todas as cobranças do hotel. E anexei os vídeos da campainha Raul vindo à casa. Eles não responderam por mais de 1 hora, até que o pai dela enviou uma mensagem de texto que dizia apenas que sentia muito. Mais tarde, naquela semana, Chelsea me buscou e nos levou a um centro comunitário onde ela havia encontrado um grupo de apoio para pessoas que lidam com traição e infidelidade. Sentei-me em um círculo com cerca de 10 outras pessoas, enquanto elas compartilhavam suas histórias de descoberta de casos e mentiras. Uma mulher falou sobre a vida dupla de seu marido por 5 anos, e outro cara descreveu ter encontrado os perfis de namoro de sua esposa enquanto eles tentavam ter um bebê. Ouvir suas histórias me fez perceber que o comportamento de Carly não era único e, na verdade, se encaixava em um padrão que o líder do grupo chamou de narcisismo enganoso. Todos concordaram com a cabeça quando descrevi como ela agia como se eu fosse o problema por estar chateado com suas mentiras.
A validação de estranhos que passaram por coisas semelhantes ajudou mais do que todos os conselhos de amigos que não conseguiam entender realmente como era essa sensação. 2 dias depois, meu celular vibrou com uma mensagem de Raul dizendo que ele havia terminado com Carly depois de descobrir a verdade sobre tudo. Ele escreveu que ela tentou convencê-lo de que eu era abusivo e controlador, e por isso, ela precisava dele para apoio emocional. Mas ele percebeu as mentiras quando as histórias dela continuavam mudando. A manipulação era muito mais profunda do que eu pensava, e ler sua mensagem me fez perceber a sorte que tive por ele ter tido bom senso suficiente para ver o que realmente estava acontecendo. Decidi contratar uma limpeza profissional para a casa, porque precisava que todos os vestígios dos últimos meses desaparecessem do meu espaço. A equipe de limpeza apareceu no sábado de manhã cedo com seus equipamentos e passou 6 horas esfregando cada superfície enquanto eu supervisionava e apontava áreas que precisavam de atenção extra. Eles trocaram todos os lençóis e reorganizaram os armários. E de alguma forma, ter roupas de cama novas e pisos limpos fez a casa parecer minha novamente, em vez de um lugar onde mentiras viviam. Meu celular começou a bombar com mensagens de Carly, dizendo que o caixa eletrônico não lhe dava mais de $50 quando ela tentava sacar dinheiro. Eu já tinha ligado para o banco e diminuído o limite diário do cartão que ela ainda tinha, porque eu não ia financiar o que quer que ela estivesse fazendo agora. Ela enviou mensagem após mensagem sobre precisar de dinheiro para um quarto de hotel, e eu finalmente respondi que ela deveria pedir a Raul, já que era lá que ela estava ficando todas aquelas noites de terça e quinta-feira. A segunda sessão de mediação com Fiona aconteceu 3 dias depois, e Carly apareceu com uma mulher que ela apresentou como sua coach de relacionamentos, que imediatamente começou a falar sobre como o poliamor era natural e saudável. Fiona cortou isso bem rápido, explicando que a não monogamia ética exige o consentimento de todos os envolvidos, o que nunca aconteceu aqui, já que eu não sabia de nada. A tal coach continuou tentando argumentar, mas Fiona manteve sua postura profissional e lembrou a todos que estávamos ali para discutir a dissolução do casamento, não para debater filosofias de relacionamento. Nolan me ajudou a protocolar a papelada da anulação na manhã seguinte, citando fraude como motivo, já que Carly havia entrado no casamento sob falsos pretextos. O oficial de justiça a encontrou na casa da irmã dela naquela tarde, e aparentemente, ela pegou os papéis e os jogou na cara dele antes de bater a porta com tanta força que os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Ela tinha 30 dias para responder, mas nós dois sabíamos que ela iria lutar contra isso apenas para dificultar as coisas. Luke e Chelsea organizaram uma reunião na casa deles naquele fim de semana, com cerca de 8 de nossos amigos mais próximos, que queriam demonstrar apoio. As pessoas começaram a compartilhar histórias sobre sinais de alerta que haviam notado antes do casamento, como o fato de Carly sempre deixar o celular virado para baixo ou como ela desaparecia por horas sem explicação. Doeu ouvir que outros viram sinais de alerta que eu perdi, mas também foi bom saber que eu não estava louco por sentir que algo estava errado. O advogado de Carly enviou sua resposta à anulação 2 semanas depois, contestando tudo, e na verdade, exigindo pensão alimentícia por um casamento que durou menos de uma semana. Nolan literalmente riu alto quando leu e disse que eram táticas de puro desespero que nenhum juiz levaria a sério, dadas todas as evidências que tínhamos. Apresentamos nossa resposta com confiança, sabendo que os fatos estavam completamente do nosso lado. Voltar ao trabalho foi estranho no início, mas quando expliquei a situação para minha chefe, ela foi incrivelmente compreensiva e me disse para tirar o tempo que precisasse para as audiências e reuniões com o advogado. Meus colegas de trabalho também foram surpreendentemente solidários, e ter a rotina normal de reuniões e prazos realmente me ajudou a me sentir com os pés no chão novamente. O chaveiro que trocou minhas fechaduras ligou para saber como as coisas estavam indo e sugeriu que eu instalasse câmeras de segurança, pois ele já tinha visto situações como a minha ficarem feias antes. Na mesma tarde, um técnico veio e instalou câmeras cobrindo a porta da frente, a entrada dos fundos e a garagem. E de alguma forma, saber que tudo estava sendo gravado me fez sentir muito mais seguro em minha própria casa. 3 semanas depois que toda a confusão começou, o juiz concedeu a anulação com base em fraude, após revisar todas as evidências, incluindo os extratos do cartão de crédito, os recibos do hotel e as filmagens da campainha Ring. O juiz observou especificamente o extenso padrão de engano e a duração extremamente curta do casamento como fatores na decisão. Carly nem apareceu no tribunal e apenas enviou seu advogado, que parecia envergonhado por representar um caso tão ridículo. Sair daquele tribunal pareceu o primeiro dia de ter minha vida de volta, e eu realmente sorri de verdade pela primeira vez em semanas. O consultório de terapia ficava no 3º andar de um prédio médico no centro, e eu me sentei na sala de espera preenchendo formulários sobre meu histórico de saúde mental. A terapeuta era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos, que ouviu sem julgamento enquanto eu explicava tudo o que aconteceu com Carly e Raul. Ela me entregou lenços de papel quando comecei a chorar no meio da conversa, embora eu tivesse prometido a mim mesmo que não ficaria emotivo. Agendamos sessões semanais, e ela me deu como tarefa escrever 3 coisas pelas quais eu era grato a cada dia. O
o que parecia estúpido. Mas eu fiz mesmo assim. 2 dias depois, um pacote chegou sem endereço de remetente, mas reconheci a caligrafia de Carly na etiqueta. Dentro estava a aliança de casamento enrolada em um bilhete que dizia: "Enfie isso onde o sol não bate", escrito em caneta vermelha. Dirigi direto para o joalheiro que me vendeu, e ele ofereceu $800 por ela, o que era menos do que paguei, mas melhor do que nada. O dinheiro foi para uma nova conta poupança que rotulei de Fundo da Liberdade para uma viagem que eu queria fazer sozinho. Meu sono melhorou gradualmente e, após 3 semanas, parei de acordar às 2 da manhã pensando em encontrá-los juntos. A casa começou a parecer normal de novo, em vez de uma cena de crime onde eu tinha que morar. Comprei lençóis novos e joguei fora tudo que me lembrava dela, incluindo aquela almofada estúpida com a data do nosso casamento bordada. As paredes foram repintadas daquele azul que ela havia escolhido para um cinza quente que eu realmente gostava. Pendurei pôsteres de shows de bandas que ela sempre odiou e coloquei meu violão de volta na sala de estar, de onde ela o havia banido. Meu celular vibrou uma manhã com uma mensagem de Raul, dizendo que queria me agradecer por expor a verdade sobre Carly. Ele explicou que ela tentou reatar com ele após a anulação, mas ele reconheceu suas táticas de manipulação agora e a bloqueou. Ele mencionou que começou a fazer terapia também e me desejou tudo de bom antes de dizer que provavelmente não deveríamos manter contato. Apaguei o número dele e senti mais um peso sair dos meus ombros. O agente de viagens me ajudou a reservar uma semana na Costa Rica, em um resort de aventura com tirolesa e rafting. Carly sempre chamava esses tipos de viagens de chatas e insistia em resorts de praia onde ela pudesse tirar fotos para o Instagram. O voo foi tranquilo e, na primeira manhã, eu estava em uma plataforma a 30 metros de altura no dossel da floresta tropical. A tirolesa se estendia por entre as árvores e minhas mãos tremeram um pouco enquanto me prendiam ao cabo. Voar pelo ar com macacos gritando dos galhos parecia a liberdade em sua forma mais pura. Cada atividade daquela semana me tirou da minha zona de conforto da melhor maneira possível. Voltando da viagem, minha casa parecia acolhedora em vez de vazia pela primeira vez desde que tudo explodiu. O trabalho engrenou com um novo projeto que me manteve ocupado e engajado, em vez de ficar remoendo o passado. O grupo de trilhas ao qual me juntei por meio de um colega de trabalho se reunia todo sábado de manhã em diferentes trilhas pela região. A maioria das pessoas era divorciada ou solteira, e ninguém fazia muitas perguntas pessoais, o que me convinha perfeitamente. Minha rotina se estabeleceu em algo confortável, com terapia às quartas-feiras, trilhas nos fins de semana e o trabalho me mantendo focado durante a semana. Luke me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ir jantar na casa deles, porque eles tinham notícias para compartilhar. A mesa da sala de jantar deles estava posta com a louça boa, e Chelsea ficava tocando a barriga daquele jeito que as mulheres grávidas fazem. Eles anunciaram a gravidez, e então Luke perguntou se eu seria o padrinho do filho deles. Chelsea disse que eles queriam que seu filho conhecesse alguém que defende o que é certo, mesmo quando é difícil. Meus olhos ficaram marejados, e eu tive que desviar o olhar por um segundo antes de aceitar a oferta deles. 8 semanas se passaram desde que meu casamento de 18 horas implodiu, e de alguma forma eu sobrevivi a tudo isso. A parcela da casa saía apenas da minha conta, assim como antes de ela se mudar. Minha pontuação de crédito se recuperou dos baques que sofreu durante o caos do planejamento do casamento. A terapeuta me ajudou a ver os sinais de alerta que eu havia ignorado e como identificá-los mais cedo da próxima vez. Olhando para minha vida objetivamente, ela estava, na verdade, melhor do que antes de eu conhecer Carly em quase todos os sentidos.